Capítulo 55. Pessoas de sorte. Quando retornaram ao acampamento improvisado, a primeira coisa que Nefis fez foi se aproximar de Cassie. Ei, Cass, adivinha? A garota cega se virou para ela e sorriu. Você finalmente recebeu uma memória do tipo armadura. Simultaneamente, Nefis disse, eu encontrei algo decente para vestir. Então, ela ficou em silêncio e encarou a amiga sorridente. Cassie riu. O som dos seus passos mudou. Estrela da mudança piscou. Ah! Entendi. Bem, é do centurião Carapaça. Enquanto ela descrevia a armadura para Cássia e permitia que ela tocasse o misterioso metal branco do qual era feita, Sunny relaxava e descansava perto do fogo. Algum tempo depois, Nefis estava ocupada preparando o jantar. Sunny estava novamente deitado preguiçosamente nas pedras e olhando para o céu. O céu, como sempre, estava cinza e hostil. Com todos os três equipados com armaduras decentes, eles finalmente começavam a se parecer com uma verdadeira coorte desperta. Na verdade, Sunny pensou que seu grupo chamava bastante atenção, mesmo para os padrões dos despertos. Em sua túnica clara e manto de onda do mar, a bela e delicada Cassie parecia uma princesa. Ágil e equilibrada, Nefis parecia uma nobre cavaleira encarregada de protegê-la. Sunny, no entanto, se fosse generoso consigo mesmo, diria que parecia um jovem escudeiro. Mas, na verdade, ele se parecia muito mais com um pajem, no máximo. Se um estranho qualquer visse os três, provavelmente pensaria que Sunny era um servo humilde ou um rufião frágil capturado pela guarda da nobre dama. Bem, isso só vai aumentar a surpresa deles quando eu apunhalar pelas costas. Espere, por que ele apunhalava um estranho aleatório? Ah, quem se importa? Tenho certeza de que haverá um motivo. Naquele momento, Cassie se sentou ao seu lado. Sunny virou a cabeça, olhando para a garota cega com um pouco de surpresa. Ela mordeu o lábio. Nefis me disse que você quase morreu ontem. Ah, então é isso. Ele deu de ombros. É então, com um suspiro silencioso, Sunny acrescentou, mas não se preocupe muito com isso. Não é minha primeira experiência com a morte. Embora fosse, pelo que ele sabia, a mais próxima. A lembrança ainda lhe causava arrepios na espinha. Cassie ficou em silêncio por um tempo. Depois, ela disse baixinho, desculpe. Sunny ergueu as sobrancelhas. Desculpe. Pelo que você está pedindo desculpas? A garota cega abaixou os olhos. Por ser tão inútil. Sunny franziu a testa e desviou o olhar. 1 ou 2 segundos depois, ele disse em seu tom descuidado habitual, você não é inútil. Cassie soltou uma risada suave. Não sou. Se eu quero andar, preciso ser amarrada a você ou a Nef. Se eu quero comer, preciso esperar que um de vocês me alimente. Essa é a minha vida agora. Não consigo fazer nem mesmo as coisas mais simples sem a ajuda de vocês, muito menos ser útil para qualquer um em troca. Lentamente, sua voz ficou carregada de emoção. Esta foi a primeira vez que Sunny viu sua máscara de determinação deslizar um pouco, revelando o rosto desesperado, irritado e assustado por baixo. Ele ficou em silêncio por muito tempo. Depois, ele disse, ei, já te contei sobre meu primeiro pesadelo. A garota cega balançou a cabeça. Sunny entreabriu os olhos. Meu primeiro pesadelo foi tão ruim quanto poderia ser. Para te dizer a verdade, a situação estava praticamente sem esperança. Eu era um escravo destinado a morrer de frio ou maus tratos. Acorrentado, sangrando, indefeso. Para piorar, meu aspecto se mostrou completamente inútil. Quer dizer, literalmente. Se me lembro corretamente, a frase escolhida pelo feitiço para descrevê-lo foi um miserável inútil sem habilidades ou capacidades que valem a pena mencionar. Cassie virou a cabeça levemente, visivelmente envolvida por suas palavras. Então, como você sobreviveu? As coisas melhoraram. Sunny sorriu. Deuses, não. Na verdade, rapidamente pioraram. Muito, muito pior. Mas, quem diria? Por um estranho acaso do destino, meu aspecto inútil acabou sendo a única coisa que poderia me guiar vivo por aquela confusão. Nesse sentido, eu tive muita sorte.
Ele se mexeu um pouco e olhou para a garota delicada, notando uma expressão pensativa em seu rosto. Mas aqui está uma coisa sobre a sorte. As pessoas geralmente falam sobre isso como se a sorte fosse algo que simplesmente acontece com você. Não é. A sorte é 50% circunstância e 50% sua própria habilidade de aproveitá-la. A sorte é algo que você tem que fazer acontecer. Eu lutei com tudo que tinha para sobreviver. Essa é uma das duas razões pelas quais eu ainda estou aqui. Dizendo isso, Sunny lembrou-se da montanha fria e escura e estremeceu. Depois, afastando as lembranças assustadoras, ele continuou: a segunda razão é o próprio feitiço. Eu não iria tão longe a ponto de chamá-lo de razoável, mas é justo, a sua própria maneira pervertida. O feitiço tira com uma mão e dá com a outra. Foi assim com meu primeiro pesadelo, e é o mesmo com você. A expressão de Cassie ficou mais séria. Sunny escolheu com muito cuidado as próximas palavras. Eventualmente, ele disse, seu defeito é o mais debilitante que já vi ou ouvi falar. Você está certa, sem a ajuda de alguém como Nef, teria sido uma sentença de morte certa. E pessoas como ela, bem, eu nem tenho certeza de que exista alguém mais assim. Mas, a garota cega cerrou os dentes. Mas o que? Sunny olhou para ela com uma expressão séria. Mas isso também significa que o outro lado do defeito, seu poder, é igualmente extraordinário. Você só ainda não encontrou o jeito de aproveitá-lo. Quando o fizer, acredite em mim, você se lembrará desta conversa e se sentirá muito envergonhada de quão ingênua e tola foi. A expressão de Cassie mudou para uma de dúvida e confusão. Você realmente acha isso? Ela sussurrou. Havia um toque de desejo desesperado em sua voz. No entanto, a própria pergunta quase fez Sunny rir, por um motivo óbvio. Confie em mim. Sou a pessoa mais honesta do mundo. Dois mundos, na verdade, Sunny, na verdade, adoraria nada mais do que ser menos honesto, mas, infelizmente, ele era fisicamente incapaz de fazê-lo. Claro, ela não precisava saber disso. Cassie ficou em silêncio por muito tempo, perdida em pensamentos. Parecia que ela estava em meio a alguma luta interna. Sunny quase supôs que a conversa deles havia terminado, mas então ela de repente disse em uma voz baixa e rouca: eu tive mais visões do que contei a vocês.